Nesse vídeo irei apresentar de uma forma prática o funcionamento de uma rede bridge e uma rede roteada. Vou fazer roteamento estático primeiro, depois eu vou fazer um roteamento dinâmico para ver a diferença das configurações e as funcionalidades. A rede bridge, a maioria do pessoal conhece, ela é uma rede geralmente com 256 IPs a mais, utilizando-se um /24 ou a máscara 255.255.255.0, é possível distribuir internet para até 256 computadores. Tem gente que usa o /16 ou a máscara 255.250 para 16.000 endereços IPs. E nesse caso, na rede bridge, todos os computadores se enxergam, todos os computadores ficam solicitando broadcast para todos os computadores. Quanto mais computador adiciona-se na rede, mais a rede vai ficando lenta, principalmente numa rede sem fio, uma rede wireless. Quanto mais adiciona-se computador, pior a rede funciona. Então, para solucionar esse problema e para também fazer um provedor funcionar de forma mais profissional, os provedores estão trabalhando de forma roteada, dividindo essa rede enorme em pequenas redes, em pequenas sub-redes, e roteando de um roteador para o outro. Com isso, evita-se o broadcast e os roteadores encaminham os pacotes para o seu destino. Na rede roteada, então, os pacotes são encaminhados de roteador para roteador. Essa rede pode ser dinâmica, ela pode ser feito redundância, pode ter várias saídas de internet. Pode ter saída de internet pelo roteador 4, pelo roteador 1, pode ser feito VPN, pode ser feito QoS nos roteadores, não em um único lugar na rede, que seria esse exemplo aqui, ó, né? Eu tenho como exemplo aqui, ó, esse computador é o computador que eu estou trabalhando, e aqui eu tenho 4 roteadores, que são 4 microtics RB750G, que eu vou configurar eles de forma estática e depois eu vou configurar eles de forma dinâmica. Eu acabei de resetar os roteadores, eu vou conectar roteador por roteador, vou configurar as interfaces de rede conforme o desenho aqui, ó. Eu vou criar uma loopback, que é esse IP aqui, 10.0.0.2, 10.0.0.1, 10.0.0.3, e vou criar essa rede aqui para interligar cada roteador. Aqui também eu vou adicionar mais essa rede 192 aqui, nesse roteador aqui, para a gente ter comunicação com ele via IP. Aqui eu vou escanear o roteador 2, já vou identificar ele como roteador 2. E vou adicionar os IPs nele aqui. Eu vou colocar o IP na interface 5, que é a que eu estou conectada, que vai ser 192.168.1.1/24, interface 5. Vou colocar na interface 1, vou colocar 172.16.1.0/30, e também vou criar uma loopback aqui, que tem que ser uma interface bridge, uma LO, e vou adicionar um IP a LO, que é o nosso IP 10.0.0.2. Então, adicionar os IPs ao microtik é muito simples. A gente vai ter agora já acesso a essa RB, como ela está nessa mesma rede aqui, ó. Eu já vou ter acesso a ela via IP. Eu conectei por MAC, agora vou conectar por IP. Olha aqui o nome já de identificação, roteador 2. Agora estou acessando por IP. Vou configurar as redes do roteador 1. Vou conectar o cabo aqui no roteador 1.
criar aqui a LO. Vou adicionar os IPs aqui também. 10.0.0.1 na LO. Na interface 2 eu vou configurar a rede que está conectada a ao roteador 2. Então é a rede 172.16.1.1/30, interface 2. Na interface 3, 172.16.2.1/30. Está configurado também. Aqui vocês podem ver no desenho que eu tenho a rede que interliga os roteadores, e o aqui significa o IP da rede que esse roteador está configurado. Então nessa ponta aqui eu tenho o 172.16.2.1 e nessa ponta aqui 172.16.2.2, tá? Vou conectar o roteador 3. Criar a LO. A rede que conecta com o roteador 1. Que é a interface 1. E também com o roteador 4. 72.16.3.1/30, interface 2. Também está configurado. Só vou pôr a identificação aqui. Esse é o R3. E agora eu vou configurar o 4. O 4 só tem a LO. E tem a rede que conecta ao roteador 3, que está na porta 1. E é o IP2. IP2. Vou identificar também. R4. E agora eu vou começar a criar as rotas estáticas para todos os roteadores se enxergarem e alcançarem todas as redes de todos os roteadores. Então aqui primeiramente eu vou conectar novamente no roteador 2. Vou conectar no roteador 2. Eu já tenho IP, que é o que eu tenho configurado aqui também na minha rede local aqui, ó. O meu computador está com 92.68.1.2 e o meu gateway é o roteador O1, que é esse roteador aqui, ó. Que é um 92.68.1 na porta 5 eu estou conectado. Vou começar então com a configuração de rotas. Para configurar uma rota estática, eu tenho que alcançar os destinos através do meu roteador vizinho. Então, para mim alcançar o destino
10003, eu tenho que apontar o gateway da rede que eu estou conectado para esse roteador aqui, alcançar o destino 3, 10003. Eu tenho que dizer para ele que quando eu quero acessar alguma coisa no destino 10003, o meu gateway vai ser um 172.16.1.1, que é o meu roteador vizinho na porta que eu estou conectado. Esse roteador vizinho também vai ter que ser feita uma rota para ele alcançar o 10003, informando a rede 10.16.2.2, que é o gateway dessa rede. E assim por diante. Para esse roteador aqui alcançar o 10.004, ele também tem que informar que quem conhece essa rede é o roteador 10.001. Então eu vou configurar aqui na tabela de rotas. Na tabela de rotas ele já configurou as redes que a gente tem cadastradas no próprio roteador, que chamam-se de redes conectadas. Então, cada vez que a gente cria uma rede aqui, cada rede que é criada aqui, dinamicamente é criada na tabela de rotas. Pode ver que é uma rede dinâmica, ativa e conectada. Significa que está diretamente conectada ao roteador. E agora a gente vai ter que criar as redes estáticas. Por exemplo, 10.001 eu não alcanço. Se eu vim aqui e der um ping aqui, ó, as redes que estão na minha tabela de rotas aqui, que são as minhas redes que estão conectadas, eu tenho acesso. No caso 10.0.0.2, ele vai responder a ping normal. Só que o nosso 10.0.0.1 ele não responde. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar uma nova rede de destino, e quando eu solicitar um pacote na rede 10.0.0.1, o meu destino, o meu gateway é 172.16.1.1. 172.16.1.1. Feito isso, ele adiciona na tabela de rotas aqui uma rota ativa e estática, né, apontando que quando eu quiser acessar o destino 10.0.0.1, eu tenho que apontar o meu gateway para o meu roteador da direita, o meu vizinho da direita. Então aqui agora a gente vai fazer um ping aqui. Ele ainda não responde, porque esse roteador aqui não tem rota de destino de volta. Então deixa eu configurar aqui que a gente vai entender já. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu já vou ativar esse roteador aqui que eu já tenho da máquina local. Eu já tenho ping nele, ó. Por que eu tenho ping nele? Porque ele é meu gateway, ele é a minha saída para a internet. Então eu já vou ativar ele aqui, ó. Serviços, e vou deixar ele verdinho aqui, que a gente já tem acesso. Já posso acessar o roteador diretamente aqui pelo DUD. Eu vou conectar então. Ele deveria ter pingado lá quando eu criei aquela rota. Quando eu criei essa rota estática, ele deveria ter pingado a outro roteador. Nesse caso eu já descobri o problema aqui, eu pausei o vídeo e descobri o problema. Eu configurei errado essa rede aqui, ó. Eu configurei aqui, ó, em vez de colocar o IP2, eu coloquei o IP0. Então a ideia é a seguinte, vamos tentar aqui um ping lá na rede local. Tools ping. Esse roteador aqui deveria pingar esse roteador aqui. Na interface da rede que está conectada aqui deveria fazer ping, que seria a rede 172.16.1.1. ele deveria responder, e ele não está respondendo porque está configurado o IP errado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar aqui, vou arrumar o IP que eu configurei errado. 172.2. Agora ele já está respondendo aqui, ó.
com isso também a rota estática está funcionando agora. Esse é um dos problemas da rota estática, ela é bem complexa, mas é necessária para você poder entender o funcionamento da rede e administrar a sua rede. Então eu tenho acesso já a essa rede aqui, mas aqui a gente tem uma outra rede aqui nesse roteador, que é a rede, nesse mesmo roteador aqui que está conectado na porta 3, 172.16.2.1, e nesse IP a gente não tem rota. 172.16.2.1, esse não tem rota, então a gente tem que adicionar também essa rede aqui, que é a rede 172.16.2.0/30. Tá? Falta apontar para o get, falta apontar para o nosso roteador 1 lá, que é o nosso IP 172.16.1.1. Aqui ele já vai estar respondendo aquela rede também. Configurei então o roteamento entre o roteador 2 e o 1 de forma estática. Tá aqui as rotas que foram criadas estáticas, ó. Essa rota aqui e essa rota aqui. A gente alcança aquele roteador, só que do nosso Windows aqui, da nossa máquina local, eu ainda não acesso lá nem o IP1 e nem, muito menos, qualquer IP lá da interface deles lá, daquele roteador. 172.16.1.1, que é a nossa interface mais próxima. A gente não tem acesso. Isso por quê? Ele não responde a ping, porque ele só conhece esse roteador aqui, ó. Ele conhece esse roteador e esse roteador sabe a rota de volta, então ele sabe para onde responder. Quando ele está fazendo a solicitação de ping, ele sai com o endereço de origem. Quando ele está fazendo o ping aqui, ó, desse roteador aqui para esse roteador, ele está saindo com o endereço de origem de saída, então ele sai com o endereço 172.16.1.2. Esse é o endereço de origem do pacote. Quando chega lá, ele encontra o endereço de destino, por exemplo, 10.0.0.1, e aqui nessa tabela desse roteador 1, como essa rede está configurada lá, ele tem uma rota conectada com esse endereço de origem que solicitou e ele responde. Então, para esse roteador, todas as redes lá ele vai responder. Só que ele não conhece o nosso IP 192.168.1.2, porque ele não tem rota de destino lá. Então eu vou abrir aqui, ó, de forma pelo Telnet, para acessar aquele roteador, e vou listar a tabela de rotas aqui, ó. Telnet 10.0.0.1. Login admin, sem senha. Eu estou dentro do roteador 2, que a gente nem mudou o nome ainda. Deixa eu mudar o nome aqui. System ident set R2 igual a R2. Set name igual a R2. Pronto, agora é um R2. R1, na verdade. R1. Vamos entrar na interface de rede dele, IP routes, e vamos dar um print. Aqui a gente tem as rotas de destino, que são as rotas conectadas, que estão cadastradas lá, só que não tem a rota de destino para o nosso Windows aqui, para a nossa máquina Windows. Então eu tenho que cadastrar essa rede 192.168.1.0/24 na tabela de rotas, dizendo que
quando solicitado lá, quem vai responder por essa rede é o roteador 10002 ou 172.16.1.2. Vamos fazer essa rede aqui. 7. Deixa eu adicionar, na verdade. ADD destino. Quando o destino for 192.168.1.0/24, o get vai ser o nosso roteador 2 na rede 172.16.1.0/.2. Vamos ver aqui. Já está adicionada a rota estática, que quando o destino for 192.168.0.24, o get vai ser 172.16.1.2. Então aqui provavelmente já deve estar respondendo. Isso aí. Com isso a gente já tem acesso a esse roteador aqui. Ó. Já podemos escanear aqui, ó, que ele já vai estar respondendo. Eu já posso acessar ele por aqui também. Vamos cadastrar as outras redes agora aqui nesse roteador 1. A gente precisa cadastrar. Ele ainda não pinga no 10002 porque ele não tem tabela de destino aqui, ó. 10.0.0.2. Ele não pinga. Então agora eu só vou adicionar a tabela aqui, ó, 10.0.0.2. O get vai ser 172.16.1.2. Já podemos testar o ping aqui. Já está respondendo também. Já vou adicionar as rotas para o 3 e o 4. 10.0.0.3. Agora o nosso destino vai ser o 2.2. 2.16.2.2. Já vou copiar aqui que eu vou fazer várias rotas. No 2.2 eu já vou pingar lá. Deixa eu só ver se eu cadastrei certo. 3. No 3 eu já vou pingar também. Agora eu vou adicionar o 4. E o 4 não é pingar porque eu não tenho rota configurada no roteador 3. 10.0.0.4. Então é o mesmo destino ainda. Eu estou querendo pingar aqui no 4, no 10.004, mas o meu roteador que vai responder por isso é o roteador 3. Então eu tenho que apontar para o IP que eu estou conectado ao roteador 3. A gente vai dar o ping aqui, ó, no 3 e no 4 também. Só que o 4 não vai responder porque aqui no 3 ó, não encontrou. Então o que acontece? Aqui no 3 aqui ele não tá configurado a rota para o 4. E o que eu tenho que configurar mais aqui? Eu tenho que configurar as rotas, todas as rotas. Então o que eu vou fazer? O 3 aqui agora eu já conheço? Não ainda. Eu vou configurar acesso assim, ó. Eu vou configurar no 3 para ele acessar o nosso servidor aqui, o nosso computador aqui. Eu vou entrar por telnet também. Daí eu não vou conseguir entrar por telnet do roteador 2, porque eu não tenho a rota lá. Mas aqui para o roteador 1, como ele está conectado aqui, eu consigo acessar por telnet. Então, como eu tenho acesso ao roteador 1, eu vou entrar por telnet aqui no 10.0.0.3, admin 100, roteador 3, e vou setar a rota lá, destino 92.68.1.0/24, e quem responde é o meu roteador 1,
que é quem conhece quem tem as rotas de destino para o meu computador Windows. Então meu gateway vai ser 172.16.2.0.2.1. É a rede e o IP da porta que tem conectado ao meu roteador. Agora eu já tenho ping lá também, lá na rede 3 lá, 10.0.0.3. Não tem ainda. Deixa eu ver por que eu não tenho. Um 172.2. Eu tenho que cadastrar também essa rede aqui. Vamos testar via Trace para ver qual que é o nosso problema que a gente não está pingando lá. Já descobri. Na verdade nem está saindo aqui, ó, do nosso roteador 2. Não tem no roteador 2 aqui o destino 3. Então quando o nosso computador aqui solicitou o roteador 2, o destino 3, ele não conhecia, por isso que não... Roteador 10.0.0.3 172.16.1.1 nosso get. Agora já deve estar respondendo. Então, o roteamento estático, todos os roteadores têm que conhecer todas as rotas de forma estática. Cada roteador que é adicionado tem que ser adicionado às redes em todos os roteadores. Cada computador que é adicionado na rede ou uma nova rede na sua rede, ele tem que ser adicionado na tabela de rotas. Hoje não é praticamente impossível você montar uma rede grande aí com roteamento estático. É muito complicado, muito complexo. Utiliza seu roteamento estático para você fazer alguma rota estática específica ou alguma configuração específica. Eu vou pegar agora aqui desse roteador aqui e vou fazer o seguinte. Basicamente, a parte do roteamento estático é isso. Eu tenho que ter todas as rotas de destino. Até vou abrir aqui os 3 roteadores aqui. Esse é o roteador 2, o roteador 1 e o roteador 3. E eu já vou configurando entre esses roteadores. Eu vou fechar um roteamento dinâmico, que daí não precisa a gente estar cadastrando tudo na mão. Então aqui eu tenho a tabela de rotas do roteador 2, a tabela de rotas do roteador 3 e a tabela de rotas roteador 2 duas vezes, roteador 1. Tá aqui. Basicamente as tabelas têm que ficar igual. Na tabela de destino tem que ser igual em todos os roteadores. O que vai mudar é só o destino. Então, por exemplo, para qual roteador vizinho que eu vou estar apontando a rota? Se eu quero alcançar uma rota que está no meu roteador vizinho à direita, eu tenho que apontar para o IP do roteador vizinho da direita. Se eu quero acessar uma rota que está para o lado do meu roteador da esquerda, eu tenho que apontar o gateway para a porta do roteador da esquerda. Então, por exemplo, esse roteador aqui, para acessar essa rede, eu tenho que apontar o gateway para esse roteador. Esse roteador, para acessar essa rede, eu tenho que acessar o gateway desse roteador. E esse roteador aqui, que é um roteador um roteador final aqui, para acessar todas as redes, sempre vou apontar a mesma rota. Nesse caso aqui, o praticado é criar uma rota default, né? Configura-se uma rota default aqui, ó, e ele vai ter acesso a todas as redes. Então, tudo quando eu solicitar aqui, ele vai apontar sempre para o mesmo roteador. Esse roteador aqui também poderia ser criado uma rota default,
que apontaria para cá. O único roteadores que estão no meio aqui que teria que ter apontamento para os dois lados. Vou iniciar agora a parte do roteamento dinâmico, para vocês verem como é mais fácil de configurar e bem mais simples. Então aqui eu estou no roteador 2, eu vou abrir o roteamento SPF. Aqui em instâncias eu vou colocar o IP da loopback. E vou dizer que eu vou distribuir as rotas conectadas. Então eu vou dizer assim, ó, que eu quero distribuir para os meus vizinhos as rotas conectadas, que são as rotas cadastradas na minha tabela de IP. As rotas estáticas que eu configurei. As rotas estáticas eu não vou distribuir. Por quê? Porque eu vou distribuir só as conectadas. As estáticas depois eu vou excluir, daí depois a gente pode ativar aqui para distribuir as rotas estáticas. Para não duplicar as rotas. E aqui outras rotas. E está configurado a parte do roteamento SPF. A única coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, depois da instância, eu tenho que vir aqui na rede, adicionar a minha rede da loopback. E adicionar a minha rede que eu faço vizinhança com o meu vizinho. Então é a rede essa rede aqui, 172.16.1.0/30. Aqui no meu vizinho aqui, a mesma coisa, instância, vai ser a rede IP da loopback, e eu vou distribuir as conectadas não, as estáticas não, e as redes 10.0.0.1 e 172.16.1.0/30. Configurando isso, aqui em interface, no roteador ele já vai levantar aqui, ó, automaticamente aqui como dinâmico as interfaces que não está fazendo vizinhança, e aqui em neighbor ele vai mostrar o IP do vizinho e as rotas que estão sendo trocadas. Aqui vamos abrir a tabela de rotas. Pode ver aqui na tabela de rotas agora que ela recebeu algumas rotas dinamicamente. Olha aqui, ó, dinâmica, ativa e o SPF. Recebeu por SPF as rotas. Então todas aquelas rotas que a gente estava configurando manualmente, estaticamente, eu recebi dinamicamente. Então o que eu posso fazer aqui? Eu já posso excluir aqui, ó. Não vou excluir depois. Vou fechar a vizinhança aqui entre esse roteador e o 3. Então eu vou pegar um aqui, ó. A única coisa que eu vou fazer no 1 para fechar a vizinhança é adicionar a network. Aqui no network eu vou adicionar aqui, ó, 172.16.2.0/30. E vou abrir esse roteador 3. E vou configurar o SPF também. Na instância 10.0.0.3. E vou distribuir, vou dizer as redes que eu vou divulgar. Aqui eu já vou ver aqui, ó, o vizinho 1 e as redes que eu estou trocando. Aqui no 1, no roteador 1, agora eu tenho dois vizinhos e estou recebendo as rotas de todos eles.
Agora com isso eu tenho acesso a praticamente todas as redes entre esses 3 roteadores aqui. Tenho acesso a todas as redes. Vou acessar o roteador 4. Só vou adicionar aqui uma rota estática aqui. Vou acessar o roteador 4. E o GET vai ser 172.16.3.0.2. Nesse roteador eu vou adicionar só uma rota. Vou adicionar uma rota default nele. Que ele já vai ter. Não vou poder fazer rota default, vou ter que adicionar roteamento mesmo. Só vou adicionar a rota do nosso computador. E o GET vai ser 172.16.3.1. Falta adicionar essa rota em todos os roteadores. Deixa eu abrir aqui. Então, o roteador 2, 10.00.4, o destino 172.16.1.1, o roteador 1, eu tenho 4, já tenho 4 configurado, e o 3, já tenho 4 configurado também. Agora é só no 2 que não tinha, eu já tenho acesso. Nesse roteador também vamos fechar o SPF. Aqui já dá para distribuir as rotas estáticas. Não, rotas estáticas não. Só tenho que adicionar a network. Vamos ver esse roteador aqui que não tinha praticamente nenhuma rota estática configurada. Não fechou o SPF. Por que não fechou? Não fechou porque eu não adicionei no roteador 3, eu não adicionei a rede no SPF. Roteador 3, network 72.16.3.0/30. Pronto. Vou abrir o roteador 4. Vizinhos, já achou o vizinho aqui. E já achou a tabela, já recebeu as rotas do SPF. Com essa configuração, toda a minha rede se enxerga. Todos os roteadores se enxergam. Pinga em qualquer interface de qualquer lado para qualquer lado.
Até podemos entrar aqui no roteador 4 aqui. Aqui podemos pingar aqui, ó. No 4 a gente já pingou. Na porta no 172.16.3.2 também. A rede inteira você conhece agora, através do protocolo dinâmico SPF. Em cima do roteamento dinâmico, dá para fazer várias coisas. Nesse caso aqui, ó, a gente está montando uma rede no estilo estrela. Sai tudo de um ponto. Aqui o objetivo é pôr uma saída de internet aqui e entrar nesse roteador 1 aqui e vir aqui e adicionar uma rota default, que quando não encontra nada na tabela interna aqui, ela sai pela rota default, que seria o nosso gateway de internet. Nesse caso, para que esse roteador distribua essa rota default para os outros roteadores, aqui em roteamento SPF, é só aqui em instâncias e marcar aqui como distribuir rota default. Se ele tiver uma rota default configurada aqui, ele vai distribuir para todos os outros roteadores. Essas rotas em azul aqui, ó, são as rotas que elas estão duplicadas. Elas estão duplicadas porque foram configuradas as rotas estáticas. Isso funciona também funciona o roteamento dinâmico para o anel. Ele fica com as rotas em azuis, parou um lado da rede, ele ativa outra rota e a rede praticamente não perde nenhum pacote. Nesse caso aqui, só vou excluir as rotas estáticas que a gente criou. Já vai ficando as rotas USPF aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui também. Vou pegar aqui também, ó, esse aqui é o roteador 1. Pegar o roteador 2 aqui, vamos excluir as rotas estáticas. E todas as rotas são criadas dinamicamente. Roteador 3. Roteador 4. Só tem essa aqui. Se a gente pegar e comparar agora, a gente vai ver, a rota default ele já distribuiu, ó. Então ele já, mesmo que não tenha rota default, o roteador 1, ele está entregando para todos os roteadores que quando não tiver a tabela, ele é o gateway de saída. Quando o destino não estiver na tabela, o gateway de saída é o roteador 1. Então até aqui, vamos ver que o roteador 1 não tem a rota default, mas mesmo assim ele é a rota default de todos os outros roteadores. Aqui a gente pode fazer, para fechar o anel aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou conseguir mais um cabo de rede aqui e vou interligar aqui. Eu vou fazer um anel. Eu vou conectar o roteador 2 ao roteador 4 e vou fechar esse anel aqui. Eu vou conectar na porta 3 do roteador 4 com a porta 2 do roteador 2. Eu vou criar aqui uma nova rede aqui, ó, para nós entender, que vai ser a rede 4 e vai ser a rede CD2.16.4.0/30. E vou interligar aqui, ó. Interligar. Vou colocar aqui, ó, o IP1 aqui em cima e o IP2 vou colocar ele aqui embaixo e vou interligar. Então, para fazer isso, eu só vou configurar essa rede aqui, ó. A porta no roteador 2 é a porta 2.
IP1. No roteador 4 é a porta 3. Porta 1 está ativa, 2 não está ativa. Passou. Agora sim, porta 2. E aqui vai ser o IP2. Agora já podemos só fechar, configurada essa rede, é só fechar, divulgar ela no roteamento SPF, em Networks aqui, isso no roteador 4 e no roteador 2. Aqui, ó, já fechou a vizinhança para o roteador 2 e vamos ver como ficou a tabela de rotas. Tá tudo fechado. Vamos fazer os testes agora. Vamos romper a nossa comunicação aqui no roteador 1 e vamos ver como continuar com acesso pelo outro lado aqui, ó. Até a gente pode fazer o seguinte teste. Vamos ver aqui do roteador 3. Para ele chegar até o roteador 2, 10.0.0.2, qual é o caminho? Ele vem pelo 172, 16.2.1. Está vindo aqui por cima. Eu vou obstruir essa saída aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar essa rede aqui, ó. Eu vou desativar essa rede. Pode ver que a tabela de rotas levantou sozinha. E a única coisa que aconteceu é que a rota inverteu o caminho e está saindo pelo outro lado. Eu vou ativar novamente aqui. Vamos ver o que acontece com a tabela de rotas quando a gente ativa. Ativei ele, já mudou as rotas sozinho. E já continua saindo por aqui. Vou romper aqui agora. Vou romper a saída pela Ether 2 que vem aqui para o roteador 4. A tabela de rotas já está levantando. E agora ele volta lá por cima. Voltou para o 172.16.2.1. Então, está aqui o exemplo de roteamento dinâmico, roteamento estático, anel, utilizando o MikroTik. E é isso, pessoal. O vídeo termina aqui. Até mais.